E entramos agora no ponto 3.01, como é do conhecimento e fui dando informações relativamente aos contactos existentes com o Ministério da Defesa, relativamente a uma visita técnica que existiu, que foi relativamente recente, entre técnicos do município de Odivelas e técnicos do Ministério da Defesa, temos vindo a ser pressionados pelo Ministério da Defesa, uma vez que querem abandonar de vez as instalações e fizeram uma proposta concreta que apresentaram à Câmara as condições da mesma. E, assim sendo, é um modelo que, no fundo, é um modelo tipo, que assim como é apresentado e está a ser negociado, e foi negociado com outros municípios, em que o valor do imóvel foi quantificado em 2.192.000 euros, por um período de concessão, uma vez por se tratar património nacional, é inalienável. Atendendo a este processo e a toda a documentação do mesmo, o município de Odivelas tinha como prerrogativa, ou seja, em vez do pagamento de uma renda, o assegurar da manutenção do imóvel, o que o fez a partir de um programa que foi delineado, que foi, portanto, estimado para conservação e manutenção do imóvel por um período de 50 anos, até atingir, no fundo, o montante que referi inicialmente. Assim sendo, esta é a proposta que iremos, caso seja aprovada, enviar ao Ministério da Defesa, porque nos últimos dias tem sido bastante veemente os contactos e, no fundo, a pressão para que a Câmara tome uma posição relativamente à proposta que foi apresentada. E assim sendo, desde a primeira hora, e sendo esta uma matéria nuclear, e sendo esta uma matéria que nos deve unir, penso que faz parte da identidade do nosso concelho, faz parte da identidade do território, o Mosteiro de São Dinis, e, portanto, feitas, digamos, as contas, eu penso que a Câmara está, neste momento, em condições de conseguir garantir ficar na posse do imóvel, apresentando esta proposta nos termos que estão consubstanciados na mesma ao Ministério da Defesa. Senhora Vereadora Fernanda Mateu. Senhor Presidente, eu creio que esta era uma matéria de facto que nos devia unir, mas é importante saber quais são os pressupostos que defendemos para prevendo essa união. Eu creio que não oferece dúvidas para ninguém que nós não só temos manifestado preocupações, bem como o nosso grupo parlamentar, envolvendo todo o processo que levou à extinção do Instituto de Odivelas, por decisão do Governo do PSD-CDS e à saída da própria escola de lá, e também através de todos os questionamentos que fomos trazendo à Câmara, desde que me lembro, desde pelo menos de fevereiro, que foi quando vieram a público as primeiras declarações do Ministro da Defesa sobre esta matéria, em que claramente nós queríamos saber o que é que o Governo pretendia fazer, não só do mosteiro, mas também das instalações do Instituto e das suas áreas adjacentes. E nós sabemos que, pelo menos desde fevereiro, que eles desafetavam do domínio militar e que queriam dar direito de preferência à Câmara Municipal. Bom, nós sempre dissemos claramente que achávamos que a Câmara devia acompanhar e intervir em todo este processo. Agora, a questão que aqui está a saber é em que moldes é que se deve intervir. De facto, o Ministério da Defesa desafetou imensos imóveis que privatizou, vai para a privatização, e há um conjunto, não sei se é de 5, se é de 6 imóveis, semelhantes ao Instituto de Odivelas, que não é um imóvel qualquer. Portanto, são imóveis que fazem parte do património histórico e cultural, portanto, do nosso país. E, de facto, do que nós estamos a tratar é do Instituto de Odivelas, que funcionava dentro do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, e eu creio que isto tem esta particularidade que não podemos deixar de ter em conta, e que, de facto, são monumentos que desde 1910 estão classificados como monumento nacional, com a particularidade de, neste caso, estar situado na nossa zona histórica e na zona antiga, portanto, da cidade, tendo, a nosso ver, interesse para a cidade, interesse para o concelho e interesse para o país. E, portanto, nós, ao longo dos meses, pretendemos saber quais as condições é que estavam a ser impostas pelo Governo.
E, na verdade, nós até hoje podemos dizer que das condições concretas que o Ministério da Defesa colocava relativamente a este património, nós não sabíamos nada. Passámos a saber a partir do momento em que nos foi distribuído. Como também, objetivamente, nada nos foi dito sobre a natureza da discussão e das negociações que estavam em curso, porque vimos agora na documentação que, naturalmente, pelo menos em julho houve reuniões, em setembro a Câmara mandou uma carta, e bem, a dizer que tinha disponibilidade para participar neste processo e depois retornou. E, portanto, nós estamos agora perante a proposta concreta. E, quanto a ela, há dois tipos de reservas que ela nos suscita. Em primeiro lugar, é sobre o método adotado. Nós estamos perante um equipamento que não é um equipamento qualquer. É, de facto, um equipamento que faz parte do nosso património histórico. E, portanto, é apresentada uma proposta de utilização dos espaços e de investimentos sem que previamente se tenha procurado proceder a uma efetiva auscultação das forças políticas com assentos nos órgãos municipais, incluindo no âmbito das reuniões realizadas ao abrigo do Estatuto da Oposição, bem como envolvendo os próprios agentes locais e da população, sobre o verdadeiro significado da decisão que foi tomada pelo Governo de desafetação do domínio militar de um imóvel do Instituto Odivelas. E, sobretudo, a par do que isto significava, sobretudo, sabermos o que é que queremos para o futuro daquele património. Porque, para nós, o acompanhamento da Câmara e a disponibilidade que ela deve ter e deveria ter para defender soluções futuras implica, de facto, criar as condições para a manutenção deste importante património na esfera pública e para que as soluções a adotar não signifiquem facilitar a transferência de responsabilidades do poder central para o poder local das componentes deste imóvel, e eu volto a repetir, das componentes deste imóvel que estão classificadas como monumento nacional e que, por isso mesmo, na nossa opinião, devem ser mantidas na esfera do poder central. E esta é uma questão que é colocada. Porque, nem tão pouco, a nosso ver, devem ser precipitados compromissos definitivos de uso e de investimento por parte da Câmara, que não estão suficientemente discutidos e avaliados no que elas representam para o município, mas também nas condições futuras do funcionamento e da manutenção e da preservação daquele património. Na nossa opinião, a melhor prova de amor ao Mosteiro de Dom Dinis não está neste processo nem no conteúdo desta proposta. A Câmara, na prática, assume um compromisso de proceder a um investimento municipal de mais de 16 milhões de euros para a realização de obras de reabilitação e adaptação do edifício. A Câmara propõe suportar os custos inerentes às obras de remodelação e adaptação do imóvel cedido, bem como assegurar a manutenção e os encargos com a sua conservação, valorização e proteção. Ou seja, a Câmara pretende assumir inteira responsabilidade. Desde logo, e eu vou passar a citar, estou a citar o documento, pelo Mosteiro de Odivelas e na vasta área construtiva e dos espaços exteriores que, devidamente recuperados e reabilitados, possibilitarão a sua afetação a fins de utilidade pública, prosseguidos pela autarquia, nomeadamente através da sua fruição pela população residente e visitante. Nós temos inteiro acordo quanto ao objetivo que norteia, digamos, a utilização daquele espaço. O que consideramos é que a autarquia não tem meios nem deve assumir esta competência que deve ser assumida pelo Poder Central. Assim, consideramos que a Câmara deverá propor que há desafetação deste monumento, e eu volto a dizer, estou a referir-me à componente histórica, a que a desafetação deste monumento do domínio militar deva dar lugar à sua transferência para o Ministério da Cultura, que não existe atualmente, mas esperemos que o futuro governo do Partido Socialista crie o Ministério da Cultura, que o governo cessante acabou, para que este assuma a inteira responsabilidade da componente deste imóvel, que é do domínio do património cultural e histórico classificado. Na verdade, a desresponsabilização do poder central para com o mosteiro e a aceitação de forma fácil da parte da Câmara de ficar com ele é objetivamente uma forma de menosprezar a importância deste património, não devendo a Câmara aceitar este caminho. Segundo, quanto ao uso futuro das instalações onde funcionou o Instituto Odivelas, a Câmara pretende nelas instalar
serviços municipais da autarquia, ou seja, concentrar 1000 trabalhadores, o Centro Interpretativo de Dom Dinis, a instalação de serviços públicos, nomeadamente a Divisão Policial de Segurança, da possível instalação de um estabelecimento de ensino, tal como outras instituições com interesse na cedência deste espaço. Nós, na verdade, já agora fazer aqui um parênteses, nós objetivamente nem temos, digamos, na posse, a verdadeira área do que é que nós estamos a tratar neste processo que aqui está, e seria importante ter, não é? Este compromisso que a Câmara quer entregar ao Governo corresponde a que área concreta. Nós não enjeitamos a realização de uma negociação séria com a Administração Central, não rejeitemos mesmo, visando a cedência das instalações do Instituto Odivelas ao município. Consideramos, contudo, que ela deve ter por base não a lógica lançada pelo Governo anterior de se descartar de imóveis que consideram não ser úteis para a esfera militar, mas que nem por isso, como é o caso do Instituto Odivelas, devem ser transferidos para o poder local, sem serem devidamente avaliadas as condições financeiras e outras que devem estar adstritas. A proposta que nos é presente é, de facto, um mero enunciado de objetivos de uso, sem qualquer sustentação que permita avaliar e antever as funcionalidades e harmonização dos diversos usos para um imóvel classificado como património nacional e que integra o núcleo histórico e antigo da cidade de Odivelas. Ficamos sem saber qual o projeto cultural para aquele espaço globalmente considerado e qual a preocupação pelo seu papel histórico e cultural. Não estão avaliados custos e impactos de manutenção, de consolidação, de conservação e restauro, que não vemos sequer lá indicados, que com a adaptação de um espaço classificado a outras funções que implicam atividades diárias com muitas pessoas concentradas no mesmo sítio e que tem naturalmente um desgaste que provoca e que tem que ser de facto avaliados. Consideramos que uma proposta de utilização dos espaços do antigo Instituto por parte da Câmara não pode ser feita nestes moldes. E aqui gostava de fazer um parênteses. Esta crítica que fazemos não envolve qualquer crítica ao esforço que foi feito para encontrar esta quantificação, mas é, no fundo, a opção política de precipitar, de ir ao encontro da chantagem, porque eu acho que é de uma verdadeira chantagem que o Ministério da Defesa está a fazer, ainda por cima um governo que está de gestão, para acelerar um processo que, na verdade, é complexo, que deve ser tratado com muito amor, com muito carinho, não precipitando, de facto, decisões. Nós compreendemos, e eu compreendo, que a Câmara queira, de facto, segurar e digamos, quer intervir neste processo. Mas não o pode fazer em qualquer circunstância. Porque no futuro, isto a correr assim, se o espaço não for tratado e conservado, o ónus, de facto, passa para nós. Eu abro aqui, de qualquer maneira, um parênteses para falar sobre o problema da concentração dos serviços da Câmara. Nós consideramos que o objetivo de concentração dos serviços da Câmara não podem nem devem ser feitos para fundamentar o uso pela Câmara deste imóvel. É mais um remendo sobre os diversos remendos que têm sido feitos neste domínio e que têm implicado custos elevados para o município. Eu não vou, neste momento, fazer um historial de todo este processo, da falta de concentração digamos, dos serviços que poderiam ter sido feitos desde o início da instalação do município, porque foram previstos pela Câmara de Loures, de facto, espaços com acessibilidades para esse efeito. Não vou falar nisso, nem tampouco falar dos investimentos que foram feitos para a concentração de serviços nos últimos anos, nomeadamente na Ribeirada, que tiveram custos e, portanto, a questão que se coloca é, perante esta perspectiva, também o que é que se vai fazer aos custos que foram feitos. Mas eu, para poupar neste momento, aquilo que queria dizer é que esta proposta, tal como é formulada, nós pensamos que não é adequada para aqui ser colocada, para além, digamos, das questões que envolvem a sua... Quanto aos custos, nós não temos qualquer capacidade de avaliação se os 16 milhões de euros correspondem efetivamente às necessidades. Uma coisa é certa, trata-se de compromissos com investimentos que não podem ser nem subavaliados, nem feitos de forma apressada, nem tampouco num quadro em que, por falta de meios financeiros, o Mosteiro de Dom Dinis venha a estar fechado à população no futuro e a degradar-se por falta de meios financeiros por parte da autarquia, que não tem dinheiro, de facto, para tudo. Mas não nos oferece dúvidas que estamos perante uma proposta da Câmara que vai, de facto, ao encontro, aceitando sem discussão as condições impostas pelo Ministério da Defesa e os critérios que eles estabelecem. Nós consideramos que as condições de cedência à Câmara que estão colocadas e a ser negociadas pelo Ministério da Defesa, de facto, não são efetivamente aceitáveis, porque é pura e simplesmente de responsabilizar
por este património e passar, de facto, a bola, deixem passar a expressão, para a autarquia, e não obstante a vontade de querer agarrar, de não querer deixar cair, creio que não podemos pensar no imediato, temos que pensar com rigor quais são as condições objetivas que a Câmara tem para o fazer e como é que vamos salvaguardar, efetivamente, o projeto cultural que envolve o Mosteiro de Dom Dinis. Nas contas a serem feitas, portanto, estamos perante uma proposta, na nossa opinião, que aceita as regras do jogo sem pestanejar. E, portanto, eu gostaria de fazer uma proposta à Câmara e pedia, digamos, às minhas camaradas que estão a dar apoio à reunião, que pudessem entregar ao Sr. Presidente para que pudesse, de facto, ver. Nós consideramos que a Câmara, e é a proposta que queríamos fazer, a Câmara já apresentou, portanto, uma proposta ao Ministério da Defesa, portanto, o interesse manifestado pela Câmara já está colocado e, portanto, não nos oferece dúvidas que tem que caber à Câmara Municipal um importante papel na defesa das soluções futuras para aquele património, que defendam a garantia e a manutenção deste importante equipamento e, portanto, as propostas, tendo já feito a Câmara, volto a repetir, e expressa à Direção-Geral dos Recursos de Defesa Nacional o seu interesse na utilização do imóvel, as propostas que queríamos fazer era a segunda. Primeiro, que seja retirada de votação a proposta apresentada, que se envie uma proposta ao Poder Central visando o alargamento do prazo para a apresentação das propostas concretas de uso deste imóvel, que faça a desafetação deste imóvel do uso militar, que se proponha que a tutela governamental passe para a área do património e da cultura, por via da Direção-Geral do Património Cultural, e que seja esta Direção-Geral que leve por diante as negociações com a Câmara Municipal, tendo em conta a manutenção da esfera pública do Mosteiro de Dom Dinis e da esfera do Poder Central, enquanto monumento nacional, e que, ao mesmo tempo, sejam examinadas em conjunto as parcelas, digamos, do mosteiro que podem ser suscetíveis à cedência para a Câmara e em que condições é que isso é feito. Por último, consideramos que também seria útil que fosse lançado um debate nos órgãos municipais, inclusivamente envolvendo a população, sobre o futuro do Mosteiro de Dom Dinis e que tivéssemos a preocupação, por um lado, e isto não está na proposta, já estou a acrescentar, por um lado, do interesse que nós vemos que o Mosteiro se mantenha na tutela do Poder Central. Eu não vou dar aqui mais exemplos relativamente à importância que tem áreas de investigação, de haver um projeto de cultura naquela área que não pode ficar apenas remetida à responsabilidade da Câmara, por muita boa vontade que tenha, e, portanto, fazer uma discussão também partilhada com os agentes ativos, com a Assembleia Municipal, que possamos, efetivamente, unir e convergir esforços na defesa daquele património. E nesse caminho de uma proposta bem pensada, que não facilite aqueles que é só descartar, nem o património cultural sobra, nesse caminho podem contar, de facto, connosco. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu penso que ao longo deste tempo e nas últimas reuniões eu fui dando informação dos contactos que existiram com o Ministério da Defesa. E aqui não existe qualquer negociação. As condições são estas, não existem outras condições. É a própria Direção-Geral do Tesouro e do Orçamento que apresenta os números, nem é o Ministério da Defesa. Nós próprios agora, depois de enviarmos esta nossa proposta, ela que vai ser remetida ao Ministério do Tesouro e do Orçamento a ver se ela se coaduna com o número de anos que nós nos propomos, porque pode nem acontecer. E, portanto, isso que a Sra. Vereadora disse é tudo, neste momento, irrealista. E, portanto, das duas uma, ou nós assumimos, como viemos a assumir, primeiro que éramos contra o encerramento e estivemos todos unidos, segundo, aceitamos esta proposta, fizemos um esforço pelos serviços de quantificar custos, conseguir chegar a valores de manutenção e de conservação relativamente ao espaço, para garantir que ele fique na esfera municipal, ou então, acredite, Sra. Vereadora, perde-se a oportunidade de que o Mosteiro de São Dinis fique na posse da Câmara Municipal e rapidamente encontrarão outro parceiro interessado. E aí depois não sei como é que ficaríamos nós eleitos na fotografia. E, portanto, que fique bastante claro que esta proposta é única, que não há negociação e que eles estão já
há 2 semanas, insistentemente, a dizer que estão à espera da nossa resposta. E, portanto, isto que fique bem claro, para que não haja qualquer dúvida que houve aqui assuntos subreptícios ou que houve subterfúgios neste processo, que não houve. As condições são claras, o Ministério da Defesa aborda a Câmara, a Câmara manifesta o interesse, o Ministério da Defesa reporta à Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, que remete um valor, pergunta à Câmara qual é, no fundo, o modelo, que é o modelo da concessão, porque não é, portanto, não se pode vender, tratar-se de património nacional e, portanto, a Câmara tem que se pronunciar e pronunciar-se com urgência, porque senão perdemos a oportunidade e isso é que, desculpem, é que eu não quero e, enquanto Presidente de Câmara, penso que era a pior coisa que podíamos fazer, era perdermos a oportunidade de deixar de ficar na esfera municipal aquele equipamento, aquele imóvel que é uma referência, se não a maior referência do nosso concelho. Senhora Vereadora. Senhor Presidente, eu gostava de dizer que utilizei bem a expressão negociação. Porque eu sei bem não porque tenho estado lá, mas sei bem qual era a intenção do Governo e do Ministério. Só que a Câmara Municipal não é tutelada pelo Ministério da Defesa, nem pela Direção-Geral do Tesouro. E, portanto, há aqui matéria política. E, portanto, nós temos uma diferente concepção. Da nossa parte, iríamos para o plano da exigência de negociação em que termos concretos é que isto podia acontecer. Porque não é bom para a Câmara, nem é bom para o Conselho, que seja municipalizado um património que é classificado como monumento nacional. Isto é um problema mais vasto que o problema do Mosteiro de Dom Dinis e São Bernardo. Pronto. Por outro lado, quer dizer, nós estamos numa situação de perder a oportunidade, mas agora a Direção-Geral do Tesouro e o Governo de Gestão vai interromper um processo que está em curso, porque a Câmara Municipal já manifestou interesse. Nós não estamos aqui a dizer que a Câmara não faça uma proposta concreta. O que estamos a dizer é que não deve precipitar o conteúdo da proposta que tem e ficar amarrada a ela. Qual é a vantagem disso? Perder a oportunidade. Eu acho que devemos ganhar uma oportunidade de negociar esta matéria de forma séria por parte do Poder Central. Porque isto é uma questão que não basta a boa vontade da Câmara Municipal. Não estão devidamente quantificados, nem podiam. Eu acho que nem podiam. Eu acho que os serviços fizeram um grande esforço. Nós temos ideia exata. Isto não é um trabalho ainda muito mais minucioso que ultrapassaria muitas competências da própria autarquia. Nós estamos a lidar com um equipamento imenso que tem componentes de património. Quer dizer, isto não se joga só com boa vontade. E eu acho que não perder a oportunidade, eu acho que não se deve perder a oportunidade, é aproveitar este momento para dizer, nós de facto estamos com um governo de gestão. A Câmara manifestou interesse nesta matéria. Então a Câmara não pode dizer que não concorda com as premissas, que quer uma negociação mais profunda deste processo, que não aceita que o mosteiro seja tratado desta maneira. O Ministério da Defesa não tem legitimidade, não é, para decidir sobre matérias de património com esta envergadura. Não tem. Não tem. Pode decidir da sua esfera, mas isso não nos obriga a que nós digamos, como nós dizemos, eles da esfera militar decidem eles. Agora, do Mosteiro de Dom Dinis, dizemos nós, e nós fazemos aqui a proposta. É fazer a proposta que a área que passa a negociar esta matéria seja a área do património. Porque não há um trabalho de cooperação que tem que haver no futuro. Eu acho que nós estamos a precipitar. E, portanto, era isto que queria dizer. E apelava que nós não estamos a dizer que não haja proposta. Nós não estamos a dizer que a Câmara não mantenha a disponibilidade. Nós o que estamos a dizer é que se abra uma linha de alargamento do prazo, isto não é agora uma sangria desenfreada, agora de repente tem que se decidir tudo sobre o mosteiro, decidir tudo a favor de quem? É que nem é da autarquia, nem é do mosteiro, nem é sobretudo do seu futuro. É termos aqui uma calendarização que permita pressionar de facto. Então o novo Governo, a nova Assembleia da República, não tem o direito, relativamente a matérias destas, são 5 ou 6
monumentos nacionais em cima da mesa, de equacionar uma outra lógica? Manda-se borda fora património desta natureza? Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora Ana Isabel Gomes. A bancada do PST tem sobre esta matéria uma declaração de voto que vai proferir. Desde a criação do município de Odivelas, o Partido Social Democrata demonstrou sempre uma enorme atenção e reconhecimento da importância que o convento de São Dinis, património nacional, situado na zona histórica da cidade de Odivelas, possui na afirmação da identidade de um concelho de constituição recente, mas com origens antigas que remontam ao início da nacionalidade. Em conformidade com este entendimento, desenvolveram-se, ainda no período da Comissão Instaladora, inúmeras iniciativas de divulgação deste património histórico junto da população. Visitas guiadas ao mosteiro, roteiros históricos, edição de inúmeros suportes de divulgação, folhetos, postais, um livro de doçaria conventual, recuperação e divulgação da tradição da doçaria conventual, nomeadamente através da realização de um festival de doçaria conventual e de ações concretas de divulgação da marmelada branca. As ações desenvolvidas foram sempre concretizadas na dependência da articulação com os responsáveis em cada momento pela gestão do Instituto Odivelas e sempre sujeitas às limitações logísticas e de recursos humanos do Ministério da Defesa. Defendemos, por isso, em diversas ocasiões, que deveria caber à Câmara Municipal de Odivelas a competência da gestão do Convento de São Dinis, de forma a permitir uma fruição completa e alargada deste monumento nacional por parte do público. Num passado mais recente, quando tomamos conhecimento que o Governo tinha decidido incompreensivelmente encerrar o Instituto Odivelas, transferindo esta escola secular de reconhecido prestígio pela qualidade pedagógica do ensino ali ministrado para o Colégio Militar, não hesitamos por um momento em manifestar a nossa discordância com tal decisão, manifestando também preocupação com o destino preconizado para aquele património histórico. Neste momento, consumada a decisão governativa, e de forma a sermos coerentes com as posições que sempre defendemos, acolhemos com agrado que seja a Câmara Municipal a decidir a melhor solução de gestão para este património histórico que satisfaça o interesse municipal. Defendemos, por isso, a concepção de um projeto cultural de uma forma integrada, através da criação de condições de fruição por parte do público, do património edificado de interesse histórico, da recuperação das extensas zonas verdes, do reconhecimento do interesse museológico e identitário deste equipamento. Neste processo, consideramos desejável a procura de parcerias que possam assumir-se como uma mais-valia na dinamização de iniciativas culturalmente apelativas e abrangentes, conferindo a este espaço a notoriedade nacional que o mesmo merece. Neste entendimento, deverá a reabilitação do Centro Histórico de Odivelas tomar em linha de conta esta nova realidade, dotando o espaço público de condições melhoradas de circulação e de estacionamento. Porém, em momento algum, as decisões tomadas podem comprometer a sustentabilidade financeira do município e representar um constrangimento de tal forma oneroso que se prolongue no tempo e que impeça a realização de outros investimentos relevantes. No que diz respeito à proposta agora apresentada ao Executivo Municipal, aprovamos a realização deste investimento de cerca de 16 milhões de euros, de acordo com o levantamento de custos para as obras de requalificação e adaptação das áreas identificadas realizado pelos serviços municipais, o qual estima um vale positivo, num prazo de 50 anos, através de um plano plurianual de investimentos, como única contrapartida de cedência da utilização do imóvel, deixando assim de haver lugar ao pagamento dos valores propostos pelo Ministério da Defesa, investimento destinado à criação de condições para a instalação de serviços públicos. Não podemos deixar de registrar a expectativa de que o investimento a realizar se converta a prazo numa redução de centros de custos que os vários e dispersos locais em que os serviços municipais se encontram sediados neste momento potenciam, pelo que votamos favoravelmente esta proposta. Muito obrigado, Sr. Vereador Paulo César. Bom, Sr. Presidente, eu, estive a ouvir aqui atentamente a intervenção da Sra. Vereadora Fernanda Mateus e, fico um pouco espantado. Porquê? Porque nós não podemos agir, como se o poder estivesse do nosso lado, ou nós não podemos agir como se a decisão coubesse à Câmara Municipal. O que a Câmara Municipal está a fazer é disponibilizar-se para fazer parte da solução perante uma série de condições que são impostas ou que são apresentadas por quem tutela o direito e para quem tutela de facto o Instituto. Nós não estamos com isso a dizer que vamos abdicar de reivindicar o apoio da Administração Central para qualquer que seja o projeto que, entretanto, tenhamos no futuro. Agora, o que nós estamos a querer assegurar, isto é que é importante que fique aqui, nós estamos a querer assegurar que aquilo se mantém na esfera pública e que a Câmara Municipal faz parte dessa solução.
A seguir teremos muito tempo, com o novo governo, com o governo que vier, que seja em gestão, seja aquilo que for, teremos tempo de voltar a conversar sobre esta matéria. Porque nós, não passa pela cabeça de ninguém, não tenho qualquer dúvida, não é? Que peguemos no Instituto Odivelas e agora vamos gastar ali os 16 milhões para o ano, onde é que temos o dinheiro? As coisas não são assim. Portanto, o que nós queremos por via disto é garantir efetivamente que nós participamos dessa solução. Agora, há um risco que nós não podemos correr, Sra. Vereadora. Nós não podemos correr o risco de ver o comboio passar à nossa frente e esperar que ele pare na próxima estação e depois ir a correr atrás dele, porque se ele não parar a gente já não o agarra. A questão é essa. Se o comboio não parar a gente já não o agarra. E olhe que está mais para isso do que para outra coisa. Eu tenho sérias e fundadas dúvidas que se a Câmara Municipal não se mostrar disponível para participar numa solução, que o Governo não possa encontrar outra. Alguém está contra isso? Oh, Sra. Vereadora, eu interpreto daquilo que são as suas palavras, aquilo que entendo, como a Sra. Vereadora interpreta das minhas. Aquilo que eu acho é que o procedimento que a Sra. Vereadora e que o Partido Comunista defendeu não salvaguarda de imediato, e é o que pretendemos, é já. É salvaguardar de imediato que a Câmara... Nós não podemos ir para lá dizer... Nós queremos que passe para a esfera de... Nós queremos... Não queremos nada. Quem quer são eles. Nós é que vamos negociar, porque a força está do lado de lá. Nós vamos tentar equilibrar essa força. Porque, ó, Sra. Vereadora, contando com a capacidade reivindicativa da população, dos partidos políticos, andámos nós para o Instituto não sair daqui, com cordões humanos, com não sei o quê, e agora quando eu lá vou vejo aquilo desoladamente, completamente despido, sem secretárias, sem equipamentos, sem rigorosamente nada, foi tudo como se tivesse passado ali um furacão e fosse tudo pilhado. Portanto, infelizmente para nós, o processo não é reversível, sabe porquê? Porque não só as meninas já estão no Colégio Militar, como os equipamentos já foram distribuídos pelos 7 cantos do país, por estruturas militares, por estruturas de ensino, por IPSS. Esse é que é o problema. Nós, neste momento, infelizmente para todos, estamos connosco, convosco e com as nossas populações atrás do prejuízo. Só que há coisas em que nós não podemos abdicar. E uma delas é metermos uma lança dentro do Instituto e dizer agora aqui mandamos nós. E isso só pode ser feito demonstrando já a vontade de ficar. Há condições particulares. Essas teremos tempo para as negociar. Nós até temos fé no próximo Governo, veja lá. Muito obrigado. Sr. Vereador José Esteves. Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para dar nota em relação a algumas das questões que foram aqui aduzidas, que obviamente que o grosso, o essencial das preocupações que nós temos relativamente a este processo foram expressas na intervenção que o Sr. Presidente fez e também do Sr. Vice-Presidente aqui. Nós, ao avançarmos para este projeto, não negligenciamos de forma nenhuma as novas preocupações que isto nos vai trazer e as exigências que isto nos vai trazer, como é óbvio. Agora, aquilo que de facto nos parece, pela forma como as negociações, e negociações aqui é um termo um bocado eufemístico, têm decorrido, é de que as alternativas que o Governo tem, o Ministério tem e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que é uma coisa que funciona tantas vezes em roda livre, que é o que temos visto em alguns outros processos anteriores, têm para aquilo, num caso de o município eventualmente não sinalizar de facto esse interesse, é muito pior. E eu, a Sra. Vereadora, disse que a Câmara não é tutelada pelo Ministério da Defesa Nacional, e de facto não é. Mas o Instituto e o edifício são, não é? E em relação àquilo que o destino que lhe querem dar também é. E eu recordo, quanto à questão do Governo de Gestão, eu quase concordava consigo se não tivesse as mais profundas preocupações sobre o que é que este Governo considera o conceito e a intervenção de um Governo de Gestão. Basta ver o que aconteceu com a TAP. O Governo de Gestão privatizou a TAP. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Fernanda Mateus. Peço desculpa, mas isto é uma matéria bastante importante. E eu quero dizer-vos que eu acho que nós não nos estamos a ouvir. E acho que a pior coisa que pode acontecer até neste momento é usar a chantagem e o medo. Ai, ou é assim ou não é nada. A primeira pergunta que eu vos quero fazer é a seguinte. O que é que vos impede de pedir um prolongamento do prazo? Eu já nem vou para as questões políticas. O que é que vos impede de pedir um prolongamento do prazo para uma melhor consideração das matérias em questão? O que é que vos impede de lançarem um debate envolvendo a Assembleia Municipal e as Forças Vivas sobre esta questão? O que é que vos impede?
Nada, é só uma questão de opção. Portanto, os senhores partem do princípio que o Governo decidiu e que vocês apenas têm que aceitar. Ou aceitam e é privatizado o Instituto. Eu creio que esta é uma base que não é boa. E eu quero vos dizer que eu não me reconheço nesta opção. Eu acho que as batalhas travam-se. E o entrecheirar é que, isto até vai ao ponto anterior, nós nem sempre conseguimos ganhar. Mas há batalhas que vale a pena percorrer. E a verdade é que eu estou convicta que, infelizmente, não basta a boa vontade e um certo voluntarismo, deixem-me passar a expressão, que talvez não seja mais adequada, de vamos lá agarrar, porque senão isto é para outras mãos. Eu acho que não basta este voluntarismo para resolver o problema. Porque há uma coisa que eu vos quero dizer. Decisão que esteja tomada, dificilmente será revertida. E, portanto, os senhores assumem que é este o percurso que querem fazer. Agora, não venham dizer que depois a seguir... Não, reverter. Portanto, eu que queria sugerir que a nossa proposta seja sujeita à votação, cada um votará naturalmente como entender, mas acho que é uma questão, digamos, numa matéria em que pela primeira vez nós estamos a discutir isto na sua substância. E, portanto, das duas, uma. Ou nós chegamos à reunião de Câmara e numa matéria destas está-se a discutir a substância, porque nunca se discutiu anteriormente a substância do problema. Nós sabemos que houve várias informações que foi dada ao longo dos tempos, mas também sabemos qual é o conteúdo das informações, porque ainda por cima a gente escreve tudo, pá. Quer dizer, nem precisa de agravação. Portanto, é a primeira vez que estamos a discutir esta matéria. Se os senhores estão convictos que é assim ou não é nada, é o vosso direito, têm a maioria. Agora, acho que no mínimo deveriam admitir a possibilidade de sujeitar à votação outras propostas que convergem no objetivo final, porque eu acho que nós no objetivo final não estamos de acordo, é preciso de facto defender, é necessário. Onde nos distanciamos é nos caminhos. E os caminhos fazem diferença. E eu espero que a vida não nos venha, efetivamente, a demonstrar que, mais uma vez, a CDU tinha razão nas questões colocadas. E já não é poucas neste mandato que, infelizmente, a gente tem que dizer, infelizmente, eram justas as preocupações que a CDU colocava. Eu gostaria que, nesta matéria, não viéssemos a dizer isto, porque o que está em cima da mesa é suficientemente importante para não ser arma de arremesso para ninguém. Sr. Vereador José Esteves. É muito rápido, só para dizer o seguinte. Nós, disponíveis para pedir mais tempo, até podíamos estar. Tinha que significar que quem pode dar esse tempo o quisesse dar. E se há coisa que ficou clara nesta negociação é que quem pode dar o tempo não o quer dar mais. Nós andamos há 2 semanas a empurrar a decisão, a comunicação da decisão, até termos a possibilidade de fazer este debate e esta discussão aqui, e já, como o Sr. Presidente fez questão de referir, já pressionados várias vezes pela entidade que pode dar o tempo e não o quer dar. E que tem já outras ideias e deixou claro nos contactos que houve, tem outras intenções já prontas, caso nós não sinalizemos esse interesse. E, portanto, não basta nós queríamos mais tempo, se calhar queríamos todos. Agora, se calhar aquilo que estamos a fazer é ganhar tempo aqui para poder recuperar depois noutras fases de negociação que se abram relativamente à adaptação das instalações para os fins que viermos a definir aqui no âmbito da discussão. Agora, isto é muito simples, é assim, nós só podemos pedir dinheiro a quem o tem e se quem o tem o quiser emprestar, só podemos pedir tempo a quem o quer dar se eles quiserem dar. Aqui está claro, há vários tempos que não querem dar esse tempo, que já deram todo o tempo que achavam que podiam dar. E eu volto a referir, estamos numa circunstância em que, em condições normais, do ponto de vista até constitucional, todos estes processos deviam estar em suspenso. Mas a verdade é que não estão. Não estão. E aquilo que nós temos visto em vários domínios é que não é assim. Este Governo, e mais, este Governo acha que está nessas condições e que os sinais que o Presidente da República tem vindo a dar de total calcionamento assim, eu acho inadmissível que o Presidente da República não tenha tido uma palavra sobre o processo de privatização da TAP, mas não teve. O que significa que processos desta natureza continuarão todos a passar sem qualquer tipo de crivo por qualquer funcionamento normal das instituições. E, portanto, é neste... E é também, se calhar, com esse conforto e com essa almofada
que quem tem o tempo que podia dar, que nós queríamos, deixou já claramente, ao longo destes meses e destas últimas semanas, a sua indisponibilidade total para dar esse tempo. E é com isso que estamos confrontados também. Senhora Vereadora. É uma proposta muito concreta. Eu acho que estava na hora desta Câmara Municipal se dirigir à Comissão Parlamentar de Defesa para perguntar qual é a pressa. Porque é que eu acho que é importante que se pergunte qual é a pressa, não é, que há neste momento para acelerar um processo em que a Câmara já manifestou interesse em ser parte da solução. Qual é a pressa? E se a Câmara não o quiser fazer, os vários grupos parlamentares podem fazer uma pergunta muito concreta ao respectivo Ministério. É qual é a pressa? Qual é a pressa neste momento? Senhora Vereadora, eu retive tudo o que disse, também tudo o que os meus colegas disseram. Agora, há uma questão é que a Senhora Vereadora deixou no ar que eu gostava que também tivéssemos em cima da mesa, que é o seguinte: que não nos venhamos a arrepender um dia mais tarde. E olhe, ainda bem que se calhar vamos tomar esta decisão hoje, porque depois vinhamos a arrepender mais tarde, isso também podia acontecer, e é a proposta que está, e são, no fundo, as condições que estão em cima da mesa, e são as condições que foram feitas com a Câmara de Cascais, com a Câmara de Elvas, etc. E nessa situação, como é que nós ficávamos? Como é que ficávamos todos? Nós podemos ir aos grupos parlamentares todos, a partir de agora, podemos enverdar com todas as negociações com o futuro governo, com o governo de gestão, podemos todas. Agora, esta garantia de hoje é essencial para começarmos a iniciar esse processo. Agora, a questão que a senhora vereadora coloca, que parece que a CDU é dona, no final da história, é sempre a dona da razão. Cuidado com este caso. Porque caso a proposta da CDU fosse aceite, o que poderia acontecer era ser entregue, olha, um privado, e, por exemplo, nós termos perdido essa oportunidade do comboio porque quisemos mais prerrogativas. E, portanto, aquilo que eu digo é, não existem mais tempos, não existem mais oportunidades e temos que, de uma forma célere, responder ao Ministério da Defesa para transmitir à Direção-Geral do Orçamento. A proposta que querem apresentar, com certeza, agora eu penso que fica prejudicada com a aprovação da outra, como no outro dia. Portanto, penso que não vale a pena, nesse caso, porque já... Apenas uma observação. É porque eu estava aqui a pensar nesta questão do património e estava a pensar que esta Câmara adquiriu a Quinta do Espírito Santo por, creio que, €1 milhão, já há largos anos. Estava a pensar que adquiriu a Ponte das Pissarras também já há alguns anos. Estava a pensar que tem as águas férreas também num estado em que precisa ser recuperado. Estava a pensar ali no Sr. Roubado que precisa ser reabilitado. Estava a pensar em todo este património e estou a pensar no que é assumir património classificado como património nacional, que é o caso do mosteiro, e vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. O que nós aqui estamos a colocar são preocupações e os senhores estão a decidir com base em... Estão entalados contra a parede e não conseguem sair daí. Mas não ouvem os nossos argumentos, porque há uma atitude de resistência. E, sim, os nossos argumentos. Não ouvem os nossos argumentos, não leem a nossa proposta, porque é uma atitude de resistência, porque é assim. Eu acho que há aqui pouca, permita-me a expressão, pouca receptividade para efetivamente se abrir o leque da discussão e perceber o que é que está efetivamente em causa, o que é que nós estamos a colocar, porque aquilo tem património classificado, que é património nacional, cuja intervenção é seguramente caríssima, onde é que a Câmara Municipal tem recursos para isso e o que é que depois vai fazer com aquele património. Quer dizer, se tudo isto não for acautelado e não for negociado, é esta a questão, não é outra. Não estamos aqui a querer bandeiras no futuro. Era isto.
Obrigado, Sra. Vereadora. Eu acho que acusar de falta de receptividade, nós ouvimos tudo até ao limite, olha, até no caso do público, com a situação que aconteceu hoje. Portanto, peço desculpa, mas esse argumento comigo não colhe e peço muita desculpa, mas dei a oportunidade de exprimirem todos os argumentos e toda a fundamentação e legitimidade disso aí. Portanto, falta o voto dos senhores vereadores do Partido Comunista. Há uma declaração de voto do Partido Socialista que será entregue aos serviços. Sim. Com certeza. Temos então que a proposta foi aprovada com 7 votos a favor e 3 abstenções.